Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Olá, querida Mãe pela Graça. Hoje é o episódio 133 aqui do nosso podcast. E hoje vamos falar sobre o que nós devemos fazer antes de ensinar aos nossos filhos sobre Deus. Todas vocês sabem que uma boa mãe cristã deve ensinar aos seus filhos a respeito de Deus. Esse é um dos nossos papéis primordiais, digamos assim, passar para eles aquilo que nós cremos, ensinar eles sobre o Evangelho, sobre Jesus. Já temos tantos episódios onde a gente fala sobre isso, mesmo aqueles episódios que não são diretamente sobre isso, a gente acaba falando sobre isso no meio, porque de fato é muito importante ensinar os nossos filhos a respeito de quem Deus é, o que ele veio fazer aqui na Terra, né, sobre o plano de salvação, sobre toda a história de redenção, sobre qual é a nossa identidade em Cristo e sobre o que nós podemos esperar do futuro estando em Cristo. Então, é um papel fundamental que nós temos como mães, pais, claro, também, mas aqui estou falando com mães, né? De ensinar os nossos filhos a respeito de Deus, de quem Deus é. E qual que é, gente, o texto que a gente sempre lê para todos os pais cristãos, em todo curso de pais, todo livro de discipulado de filhos, né? Qualquer lugar que a gente vai falar sobre como ensinar os nossos filhos a respeito de Deus, a gente vai para o texto que está lá em Deuteronômio 6, versículos 5 a 9, esse texto maravilhoso que a gente tem que ter memorizado, eu acho, né? Assim como tantas outras passagens da Bíblia, que é o Shema, que diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. E a gente quer buscar de forma muito prática, geralmente, pensar em como nós podemos ensinar os nossos filhos a respeito de Jesus. A gente pega coisas muito lindas desse texto sobre a persistência, sobre como a gente deve usar a palavra de Deus a todo instante com os nossos filhos, falar sobre a palavra de Deus em todo momento, discipulá-los constantemente. Isso realmente é maravilhoso e é uma verdade, precisa fazer parte das nossas vidas. Mas existe algo aqui nesse texto também que é muito precioso e que precisa vir antes de ensinar os nossos filhos sobre quem Deus é. E tá lá no início do trecho que eu acabei de ler, lá no comecinho do versículo 5, que diz essas 3 palavras: ame o Senhor. Ame o Senhor. E é isso que nós precisamos antes de ensinar aos nossos filhos sobre Deus. Nós precisamos amar o Senhor. Precisamos amar o Senhor porque nós não vamos ensiná-los com todo o nosso coração se nós não amarmos aquilo que nós estamos ensinando aos nossos filhos. Se não for uma verdade nas nossas vidas, se nós de fato não estivermos apaixonadas por aquilo que queremos passar para os nossos filhos. A gente pode até começar uma rotininha aqui e ali com os nossos filhos de discipulado mais constante em algumas áreas, ou com a leitura disso, daquilo, desse trecho, daquele, mas se o nosso coração não estiver em um relacionamento pessoal com o nosso Deus, e nós não amarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós não conseguiremos ser perseverantes nesse ensino para os nossos filhos. Então, antes de ensinarmos aos nossos filhos sobre Deus, nós precisamos estar em relacionamento com esse Deus sobre quem nós queremos ensinar aos nossos filhos. Precisamos amar ao Senhor. E eu sei que a maioria de vocês que está ouvindo esse episódio é cristã.
E talvez possa estar chovendo no molhado com esse episódio, mas muitas vezes a gente cai numa frieza espiritual. E hoje eu quero realmente te incentivar a se aprofundar nas águas da graça e entrar num relacionamento mais profundo de intimidade com o Senhor. E se fazer essa pergunta mesmo: será que eu amo o Senhor de todo o meu coração? A forma como a gente gasta o nosso dia geralmente revela isso. A forma como a gente reage às dificuldades também pode nos ajudar a perceber o que a gente ama mais. E os nossos filhos observam essas coisas. E a gente precisa fazer essa autoavaliação bem sincera, mas não sozinhas, na presença do Espírito Santo. E é muito importante que a gente faça isso. Não estou dizendo para você parar, tá bom? De ensinar os seus filhos sobre Deus, né? Talvez esse título do episódio é mais para chamar sua atenção mesmo. Mas esse passo de estarmos em relacionamento com Deus e amarmos ao Senhor verdadeiramente, ele precede o ensino dos nossos filhos sobre quem Ele é. Então hoje eu quero trazer assim alguns passos, talvez, só para a gente sistematizar um pouco a nossa conversa aqui, eu poder te dar algo um pouco mais prático, né, nesse episódio, para você se aprofundar no seu relacionamento com o Senhor. Se você tiver aí podendo anotar, anota, se não, depois você volta, ouve de novo e anota quando puder. Então, se apenas um desses passos que eu passar para você ficar mais marcado, pensa só nesse, não precisa fazer tudo, mas tenta colocar em prática algumas das coisas que eu tô colocando aqui para você, que são para o seu relacionamento com o Senhor se aprofundar um pouco mais. Eu vou falar 8 passos para você crescer em amor pelo Senhor. E o primeiro deles é aprofundar a sua vida de oração, passar mais tempo em oração. A oração, ela é a base de um relacionamento com Deus, porque ela é a nossa conversa com Deus, né? Ela é a maneira que a gente se comunica com Ele. E compartilha o nosso coração, ouve o Senhor também. E no ano passado, você que é ouvinte aqui do podcast sabe, a gente fez uma série inteira sobre esse tema, com 8 episódios. Então, se esse é um tema, assim, que você sente o Espírito Santo te chamando para se aprofundar, e você ainda não ouviu esses episódios, eu recomendo que você volte e ouça esses episódios. São episódios que vão te ajudar a nadar um pouco mais fundo na oração. E a oração, ela realmente, ela nos ajuda a abrir esse canal, né, de comunicação com o Senhor. Ela é esse canal de comunicação com o Senhor. E a gente precisa ser consistente nisso, né? Às vezes a gente fica esperando o momento perfeito, a mente no estado perfeito, e isso nunca chega, e a gente vai deixando para o próximo dia, e quando vê, já passou tantos dias sem orar. Então, nós, com essa vida corrida de mães, precisamos fazer aquele velho ditado, né? Feito é melhor que perfeito. Orar, falar com o Senhor enquanto está lavando a louça, e quando puder, separar aquele tempo para estar a sós com o Senhor e orar também. É muito importante. E isso com certeza vai nos ajudar a crescer em amor pelo Senhor. E até nesse momento de oração consistente, falar para o Senhor exatamente isso. Senhor, eu não sei se eu te amo da forma que eu deveria te amar. E eu quero te amar mais, Senhor. Então eu tô aqui. Eu tô aqui diante do Senhor porque eu desejo te amar mais. Ser sincera, né? Uma oração honesta, porque Deus já conhece o nosso coração e a gente pode compartilhar os nossos pensamentos, sentimentos verdadeiros com o Senhor. A gente pode ser totalmente autêntica e genuína no nosso relacionamento com Deus, porque Ele nos conhece, Ele nos ama. E nas áreas que precisam de confrontamento, pode ter certeza que o Espírito Santo vai estar ali, nos confrontando e nos confortando ao mesmo tempo, nos perdoando. E a gente vai sempre passar esse tempo de oração acompanhada,
né, na presença desse Deus maravilhoso, a quem a gente quer amar mais. O segundo passo é estudar a palavra de Deus, né? Às vezes a gente também coloca isso dentro de uma caixinha, né? Às vezes a gente quer estudar a palavra por um método X que precisa ser daquele jeito, e eu já fiz muito isso, sabe? E tem fases da minha vida que isso funcionou e outras fases não. E daí, nas fases em que não funcionou fazer do jeito que eu queria fazer, eu meio que fui deixando o estudo da palavra de lado. Isso não me fez muito bem. E eu depois fui aprendendo que eu poderia estudar a palavra de diversas formas e não só daquele jeito que eu achava, né, que precisava ser. E aí eu fui voltando a estudar a palavra de outras maneiras, né? Então, não se apegue a métodos prontos, né? Claro que se for algo que você está fazendo que está dando certo, continua. Mas a gente pode estudar a palavra de Deus de tantas formas, né? Na leitura diária, a gente pode ir estudando, anotando, circulando, né? Pegando uma Bíblia de estudo. Podemos seguir um plano de leitura, estudar um livro específico da palavra. Podemos meditar, refletir sobre algo que o Senhor está querendo me ensinar naquele trecho, e não nos apegarmos a apenas um jeito de ler a Bíblia. Acho que é isso que eu quero dizer aqui, né? Então a gente pode ler a palavra de Deus de muitas formas, dependendo da estação que a gente está vivendo. Pode ser que na sua estação atual você consiga fazer aquele estudo aprofundado. Pode ser que na sua estação atual você leia a palavra de outras formas, mas não quer dizer que não vai ser profundo, sabe? Não quer dizer que nessa estação você vai ficar no raso, de forma alguma. Quantidade não quer dizer qualidade. Os jargões, né, rolam solto aqui, mas é porque faz todo sentido. E a gente, muitas vezes, principalmente quem tem criança pequena, a gente vai ler trechos menores por fases. E não quer dizer nada, né? Não quer dizer que a gente não está se aprofundando, pelo contrário. Podemos ficar muito tempo naqueles trechos pequenos e nos aprofundarmos muito naquilo que o Senhor quer nos ensinar. E isso nos ajuda a amar mais o Senhor, porque Deus se revela através da palavra dele. Então, como que eu posso amar mais ao Senhor sem buscar conhecê-lo melhor? Se eu quero amar mais a Deus, eu preciso buscar saber mais sobre quem ele é. E ele se revela através da palavra de Deus. Então é muito importante incluir a leitura da Bíblia na nossa rotina, para que a gente possa amar mais o Senhor, para que o nosso amor por ele realmente cresça. Um terceiro passo possível é desenvolver uma vida de adoração a Deus, expressar a sua adoração ao Senhor, reverência, respeito a Deus. Isso não se limita a cantar músicas na igreja, mas trata-se de viver uma vida que honra a Deus e busca glorificá-lo constantemente. Claro que o canto é uma das formas que a gente adora, né, ao Senhor. Isso pode nos ajudar. Incluir aí umas músicas de adoração ao Senhor e deixar aquelas letras, as boas, tá? Aí fica totalmente, né, fica super subjetivo, né, esse as boas que eu falei aí, né. Deixa aí para o seu bom senso, mas é algo que a gente esquece às vezes, né, de incluir na nossa rotina. Isso também pode ajudar a gente a crescer em amor pelo Senhor. Essas letras podem nos ajudar a expressar algo que está lá no fundo do nosso coração, que a gente não está conseguindo falar. Isso nos ajuda a se conectar de uma forma com o Senhor. E isso é tão gostoso, né? Isso nos ajuda a crescer em amor pelo Senhor também. A gente também pode tentar formas criativas, né, de expressar a nossa adoração ao Senhor, né? Talvez algumas de vocês tenham algum talento, né, artístico, ou, né, alguma coisa aí que desde que você se tornou mãe não realizou mais, mas é algo que pode te ajudar aí na expressão ao Senhor.
voltar como um hobby, fazer um desenho, né? Já praticar um Bible Journaling é uma forma, né, de expressão criativa que pode te ajudar, voltando para o passo anterior também, né, no estudo da palavra, na adoração ao Senhor também. Enfim, dá para você pensar em muitas formas aí de incluir adoração ao Senhor no seu dia a dia e na sua vida cotidiana, né? Como um estilo de vida. Viver de acordo com a vontade de Deus é um ato de adoração, às vezes fazer escolhas difíceis, mas que você sabe que é a vontade de Deus, é um ato de adoração. Isso também já vai refletir o seu amor por Deus e cada passo de obediência vai te ajudar a crescer em amor por Deus. O que vem para o próximo passo aqui que eu anotei, que seria a obediência mesmo aos mandamentos de Deus. Claro que a gente pode pensar que a obediência seria uma expressão natural do nosso amor por Deus, né? Já que, como eu amo a Deus, eu desejo obedecê-lo, mas muitas vezes é bem difícil obedecer a Deus, e a gente precisa se esforçar para isso, né? Claro, com a ajuda do Espírito Santo, mas buscar essa obediência. E eu sinto que muitas vezes a gente consegue ter mais constância nisso quanto mais a gente obedece, sabe? Então, a gente cresce em amor pelo Senhor à medida que a gente vai obedecendo. A gente consegue demonstrar e também crescer em amor pelo Senhor, fazer aquelas escolhas difíceis, né, que demonstram o nosso amor pelo Senhor. E aí também a gente vê, poxa, vai dar tudo certo, eu consigo, né? Então é uma obediência por amor, não por obrigação, mas é um desejo de agradá-lo, buscando a sua vontade, porque a gente sabe que a vontade dele é perfeita, a gente sabe que ele tem princípios que são para o nosso bem e para a sua glória, que esse é o bem, né, que nós buscamos, e isso trará crescimento espiritual para nós, né, como nós falamos no episódio passado, a santificação, ela requer certos passos que às vezes são difíceis, então, essa vida de obediência, ela nos ajuda a crescer em amor por Deus também. É claro que só esse ponto já daria muito pano para manga, né? Mas de forma bem sucinta, guarda isso, né? Quanto mais eu obedeço, mais eu amo, e quanto mais eu amo, eu mais desejo obedecer. E é meio que um ciclo, né, de ações interdependentes, assim. O quinto passo seria cultivar um coração de humildade. Humildade, ela é um, ela é um pré-requisito para amarmos a Deus. Olha só que interessante isso, né? Nós não conseguimos nos achegar a Deus sem sermos humildes, porque sem humildade a gente nem reconhece a nossa dependência de Deus. Para a gente admitir a nossa necessidade da graça, a gente precisa ser humilde. Então, é reconhecer as nossas limitações, né, nos arrepender dos nossos erros, reconhecer que Deus sabe muito mais do que eu, de que Ele estar no controle é bom, de que eu não saber de todas as coisas é bom, Ele é um lugar seguro para eu ir com o meu pecado, mas isso requer humildade. Então, nós precisamos cultivar esse coração humilde diante do Senhor para crescer em amor por Ele. Às vezes a gente pode estar tendo uma postura arrogante e nem percebe. Então, constantemente nós precisamos nos humilhar diante dele, respondendo à grandeza dele, entendendo quão poderoso ele é. Isso nos ajuda a crescer em amor por ele, entendendo que se não fosse pela sua graça, o que seria de nós, né? E número 6 é passar tempo em comunidade. A comunhão com os outros crentes pode também nos ajudar a crescer em amor por Deus, porque a nossa jornada cristã ela não é para ser vivida sozinha. Nós somos chamados a encorajar e edificar uns aos outros. Então, nós precisamos caminhar com outros irmãos. A gente já falou sobre isso aqui também, em outros episódios, como é importante a gente caminhar juntas,
né, com outras mães, com outras famílias, com líderes espirituais, com irmãos na fé. Como é importante que os nossos filhos também cresçam com outras crianças nesse contexto. Então, é extremamente importante isso para o nosso crescimento espiritual e também para que a gente cresça em amor por Deus. Então, é importante a gente participar de uma igreja, ser membros de igreja, participar de grupos onde a gente pode abrir o nosso coração, né? Ter um lugar onde a gente pode compartilhar da nossa fé abertamente, pedir oração, pedir encorajamento e também encorajar os nossos irmãos, servir uns aos outros, né? Isso tudo vai criando um lugar de pertencimento, né? E é o plano de Deus para nós, né? Que nós sejamos parte dessa família de fé. E não tem como a gente crescer espiritualmente e nem em amor por Deus sem estarmos em uma comunidade de fé. Então, esse é outro passo extremamente importante para o nosso crescimento em amor por Deus. Então, a gente às vezes quer tanto ensinar os nossos filhos sobre quem Deus é, o que Deus fez, e a gente está fazendo isso tão sozinha, né? Precisamos crescer em amor por Deus e fazer isso dentro de uma comunidade. Número 7, nós precisamos buscar santificação, buscar arrependimento, porque a santidade, ela é um reflexo do caráter de Deus. Então, a gente vai buscar viver de uma maneira que honre a Deus e nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Cristo amava o Pai mais do que tudo. Então, quando nós queremos nos parecer mais com Cristo, naturalmente nós vamos crescer em amor por Deus. Buscar a santidade é evitar o pecado, é viver separado para os propósitos de Deus, né, com integridade, fazer escolhas que reflitam a fé, escolher os caminhos de Deus em vez das tentações do mundo, né, fazer escolhas às vezes mais difíceis na educação dos filhos, e se arrepender constantemente, né, fazer aquela respiração que eu sempre falo aqui, né, respiração do crente. Ai, Senhor, me perdoa, eu errei, recebo perdão, né, respiração do crente é um hábito diário, né, na série passada a gente falou sobre aquele exame diário de fazer, né, todos os dias, refletindo mesmo onde que foi que eu pequei, o que eu preciso fazer diferente para me aproximar de Deus, como eu posso amar mais a Deus amanhã. Isso é uma busca por santidade. Isso vai nos ajudar a crescer em amor por Deus. E por último, talvez deveria ser o primeiro, mas eu deixei por último, refletir sobre o amor de Deus por você. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E entender a profundidade do amor de Deus por nós é fundamental para a gente crescer no amor por Ele. Quanto mais a gente vai compreendendo o sacrifício dele por nós, mais o nosso coração vai se enchendo de amor e de gratidão. Então a gente pode meditar sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus, que foi a maior demonstração do amor de Deus. Refletir sobre esse ato, né, vai inspirar um amor mais profundo por ele. E também fazer reflexões pessoais da sua jornada, né, situações em que você viu Deus expressando o amor dele de formas mais tangíveis, né, trazendo à memória aquilo que te dá esperança, coisas que o Senhor fez na sua vida até hoje. Então, reflita sobre isso, como o Senhor tem sido gracioso com você, como Ele tem cuidado de você, te dando salvação, te dando perdão e cuidando de áreas da tua vida até aqui. Isso vai te ajudar a crescer em amor pelo Senhor. E sempre que eu penso em quero amar mais o Senhor, eu lembro daquele texto que está lá em João 21, quando Jesus restaura Pedro, né, que depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, né, aquela história que todo mundo conhece, antes do galo cantar, daí depois Jesus ressuscita, né, e tem um reencontro com os discípulos, e ele tem um momento em que ele fala com o Pedro, né, Pedro, você me ama?
E ele faz isso 3 vezes. 3 vezes ele faz essa pergunta, né? Dando a chance do Pedro dizer 3 vezes, né? Depois de ter negado 3 vezes, então deu a chance dele dizer 3 vezes. E o Pedro sempre dizendo: sim, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus sempre respondendo: então, cuida das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. E eu, preparando esse episódio, fiquei refletindo sobre isso, né? E pensando, as nossas ovelhas agora, nessa fase que a gente tem, né? São os nossos filhos, né? Claro, temos outras pessoas na nossa vida de quem cuidamos também, né? Muitas de nós, mas diretamente, de forma bem intensa, cuidamos dos nossos filhos e guiamos, né? E instruímos. E eu quero te desafiar a responder esse chamado do Senhor para amá-lo mais e então cuidar dessas ovelhinhas que estão aí sob o seu teto, né, que foram um presente que o Senhor deu para você. Eu tenho buscado responder esse chamado, fazendo essa oração simples, mas muito sincera. Senhor, me ajuda a te amar mais. Me ajuda a te amar mais. Como eu posso te amar mais hoje? E buscado realmente deixar o Espírito Santo sondar no meu coração como que anda, como que andam os meus afetos e onde que está realmente o meu amor maior. E eu desejo que ele esteja em Cristo. A resposta é sim, ele está em Cristo. Mas na prática, muitas vezes, a gente falha e precisamos ser sinceras diante do Espírito Santo para reconhecer e então sermos transformadas. Eu espero, queridas, que esse episódio tenha trazido encorajamento para você aí na sua jornada com o Senhor. Hoje mesmo eu lancei lá na Tok Tok um devocional especial para Páscoa, que nós vamos fazer juntas, né? Uma jornada muito especial. Vai estar o link aqui na descrição do episódio. Vai ser a caminhada para a Páscoa, uma Páscoa para viver e sentir. Tá bem especial. Na semana que vem, eu quero falar mais sobre Páscoa aqui no podcast, coisas especiais que a gente tem para fazer como família na Páscoa. E a caminhada para Páscoa, ela vai começar no dia 7 de abril. Então a gente tem um tempinho aí para se preparar, para trocar uma ideia aí sobre como a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, e um tempinho para refletir em como está o nosso amor pelo Senhor, para então cuidarmos aí das nossas ovelhinhas. Que o Senhor abençoe muito a sua semana. Um abraço.